Olá, gente, eu sou a Raíssa, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria e neurodesenvolvimento. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um tema que é bem comum que anda acontecendo, que são os casos de plagiocefalia e de torcicolo congênito. Então, desde esse ano a gente começou muito a focar no tratamento dos torcicolos da plagiocefalia. O que é a plagiocefalia? A plagiocefalia é uma malformação posicional da cabeça do bebê. Então, ela pode ocorrer tanto a braquicefalia ou a plagiocefalia. A braquicefalia é quando a criança tem a cabeça da criancinha toda amassada, e a plágio é quando ela tem uma assimetria de um lado do outro. O que é importante para a gente diagnosticar essa questão da plagiocefalia? A gente tem um instrumento chamado craniômetro, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai medir a cabeça da criança. E isso a gente vai comparar um lado com o outro para a gente ver a questão da plagiocefalia. A gente vai comparar essa diferença para a gente saber se está na normalidade ou se está fora da normalidade. Então, existe uma porcentagem que essa criança precisa apresentar para estar no normal. E a braquicefalia, a gente vai comparar a lateralidade e a largura anteroposterior e também ver essa diferença se ela está dentro da normalidade ou não. Raíssa, por que acontece a plagiocefalia e a braquicefalia? Geralmente é quando, desde que foi instituído a questão das crianças dormirem de barriga para cima, por causa da morte súbita, as mortes súbitas diminuíram, mas os casos de plagiocefalia, eles aumentaram. Por quê? Porque os pais começaram a ficar com medo, deixar as crianças dormirem só de barriga para baixo e esqueceram de estar mudando essas crianças de posição. Por que pode acontecer? O que a gente deve fazer para poder evitar essa malformação da cabeça da criança? É importante a gente deixar a criança dormir realmente de barriga para cima, para a gente evitar realmente essa morte súbita, principalmente nos primeiros meses de vida, que a criança ainda não tem tanto controle cervical. Mas é importante a gente, desde que a criança nasce, desde o início, a gente já está colocando a criança de barriguinha para baixo, para o que? Ela começar a melhorar esse desenvolvimento do controle cervical e evitar só essa postura, porque a partir do momento, a cabeça da criança, quando ela nasce, ela é muito moldável. Então, se a gente deixa a criança só de barriga para baixo, ela tende o quê? A ficar com a cabecinha amassada. Então, se a gente não tomar cuidado de estar estimulando essa criança, de estar mudando ela de posição, ela pode vir ter essa deformidade. E uma outra coisa também que acontece muito com a plagiocefalia é quando a criança tem uma preferência de ficar com a cabeça só de um lado. Isso pode ser ocasionado por realmente uma preferência ou por causa de um torcicolo congênito. Geralmente, essas crianças que tendem a ter torcicolo congênito são crianças que se mexeram muito pouco durante a gestação, ou uma criança que estava pélvica, ou uma criança gemelar que tinha pouco espaço. Então, sempre são uma das principais causas. E a criança com torcicolo, geralmente, ela não consegue, ela fica mais numa posição e vem a cabeça aqui para a linha média, ela não consegue virar para o outro lado. Então, isso causa uma deformação da cabeça, que é a plagiocefalia. Então, aqui na clínica, a gente tem uma técnica que a gente usa técnicas terapias manuais juntamente com o neurodesenvolvimento, que é o nosso grande diferencial. Diferente que alguns lugares trabalha somente a terapia manual ou só o neurodesenvolvimento. Aqui a gente consegue unir as duas coisas para o melhor desenvolvimento dessa criança. Porque essa criança fica, além da cabeça com má formação, ela, a longo prazo, na fase adulta, ela pode trazer consequências. E também o torcicolo congênito também. Primeiro, a má postura, a criança só com a cabeça, claro, questão visual, porque a criança no processo de crescimento, do desenvolvimento visual, ela vai começar a enxergar somente torto. Então, a partir do momento que ela fica com a cabeça tortinha, ela vai crescer, vai poder formar uma escoliose, e se ela termina de completar a questão visual, vai ser difícil a gente consertar, porque o cérebro dela aprendeu a enxergar de forma alterada. E uma dúvida frequente, Raíssa, como é que eu percebo que minha criança apresenta um torcicolo?
Quais são as principais dificuldades? Os primeiros sinais que a criança pode estar apresentando com o torcicolo congênito é realmente a cabeça preferencial de um lado. Às vezes ela vai ter dificuldade na amamentação, que é algo muito importante. Ela vai mamar muito bem de um lado e o do outro vai ser muito difícil. Então, esse é um dos primeiros sinais que a mãe, quando tem um bebê, consegue perceber. Porque se ela fosse um problema só da parte oral, da amamentação, ela teria dificuldade de mamar dos dois lados. Mas quando a criança apresenta o torcicolo, ele vai mamar bem de um lado e o outro lado ele vai ter dificuldade. Então, quase todos os pacientes que chegam pra gente, as mães relatam isso. Ele mama muito bem do lado direito, mas do lado esquerdo ele não gosta de pegar o peito. Ele tem mais dificuldade, ele se irrita. E às vezes a mãe acaba dando mais de um lado do que do outro. Isso também pode estar prejudiciando a mãe, porque uma mama não esvazia e trazendo algumas outras consequências. Outra coisa importante, quando a gente procurar um fisioterapeuta ou um médico, primeiramente, quando você suspeitar que seu filho tem torcicolo, você não precisa Quando você suspeitar que seu filho tem um torcicolo congênito, não necessariamente você precisa ir diretamente já no médico. Você já pode procurar o fisioterapeuta antes. A gente não precisa de vocês irem no médico e depois fazer toda essa transição. O fisioterapeuta ele é capaz de avaliar e diagnosticar se a criança tem torcicolo e a gente iniciar esse tratamento. E é muito importante a gente iniciar esse tratamento de forma precoce. Quanto mais rápido a gente conseguir iniciar esse tratamento, mais fácil e melhor a evolução. Porque, por exemplo, se o seu bebê com 2 meses está com torcicolo, ele está com a cabecinha muito moldável ainda. Então, a gente consegue tratar, melhorar essas disfunções que ele tem no pescoço, às vezes uma disfunção oral também que pode estar ocasionando, melhorar a amamentação e melhorar essa questão da simetria craniana. Agora, se você deixar demorar muito a procurar a fisioterapia, iniciar esse tratamento, essa criança, além do pescocinho torto e começar a ter essa simetria craniana, às vezes só com a fisioterapia e reposicionamento, a gente não consegue melhorar esse posicionamento da cabeça. E aí seria necessário a gente atuar com uma órtese craniana, que é aqueles capacetinhos que às vezes as pessoas já estão acostumadas a ver algumas crianças. As crianças que usam esse capacete provavelmente procurou fisioterapia de uma forma muito tardia. Então, só a fisioterapia e reposicionamento de decúbito a gente não consegue resolver. E uma coisa importante, o torcicolo congênito e também a assimetria craniana, ele tem os graus. Então, e os graus ele vai variar de acordo, né, com a assimetria e também com a idade. Então, quanto maior a idade, mais grave, mais assimetrias pode estar acontecendo. Então, às vezes, se a gente demorar muito a procurar um profissional especializado, provavelmente a gente vai ter que ter um custo maior de tratamento, que é a órtese craniana, que é o capacete. Então, pais e mães, se vocês começarem a reparar que o seu filho fica olhando mais para um lado do que para o outro, se já começou a perceber que a cabeça está um pouco diferente, se a questão da orelha uma está mais à frente da outra, porque essas simetrias elas também começam a fazer uma assimetria de face. Não deixe de procurar um profissional especializado, como fisioterapeuta ou como neurocirurgião, para poder auxiliar vocês. E no nosso canal também tem um outro vídeo de dicas, o que a gente pode fazer para estar ajudando no desenvolvimento dessas crianças.